Olá! Nessa videoaula vamos tratar sobre algumas funcionalidades do menu Credenciamento de Empresas. Vamos lá? O primeiro passo para mim ter acesso a essa rotina é aqui vindo no acesso restrito e acessando com o usuário que eu acabei de criar. Nesse caso, eu vou informar lá o CPF que eu acabei de criar. Vou informar a senha que chegou para mim no meu e-mail ou a senha que eu já alterei lá no menu Informações. E vou colocar a senha do código de imagem. Clico em acessar. Então eu já tenho acesso a uma empresa. Alguém já me liberou para o meu CPF o acesso dessa empresa aqui. Se não estiver aparecendo uma empresa aqui nesse quadro negro, significa que o seu CPF ainda não tem acesso a nenhuma empresa. Então, no caso, a gente precisa fazer o credenciamento de uma empresa para que o sócio dessa empresa, mais tarde, libere o acesso dessa empresa para o meu CPF. O único que vai poder liberar o acesso da empresa para um outro CPF é o sócio da empresa. Então, sempre o primeiro acesso da empresa vai ser feito pelo CPF do sócio. Mesmo assim, qualquer um pode fazer atualização cadastral de qualquer empresa. Isso não significa que você vai ter acesso à empresa. Significa que você vai conseguir fazer a atualização cadastral da empresa e mais tarde o sócio, dono dessa empresa, vai poder acessar a empresa dele e, se ele quiser, ele vai liberar acesso para você lá no acesso secundário, usuário secundário, perdão. E ali ele vai estar cadastrando o seu CPF ali para que você tenha acesso à empresa dele. Mas lembrando novamente, quem tem o primeiro acesso da empresa e quem libera o acesso da empresa é o sócio administrador da empresa. Então, voltando aqui à rotina de atualizar cadastro, eu tenho dois tipos de cadastro, estabelecido e não estabelecido. Estabelecido são aqueles cadastros cuja empresa existe no município, que ela está estabelecida no município. Então, por exemplo, se eu tiver na prefeitura X e a minha empresa pertencer à cidade da prefeitura X, então é um cadastro estabelecido. Se eu sou de uma cidade Y e estou querendo lançar uma nota na cidade X, eu tenho que me cadastrar como não estabelecido, para informar que a sede da minha empresa não fica na mesma cidade que essa prefeitura. Aqui no tipo de pessoa, eu tenho pessoa física e pessoa jurídica. Então, nesse caso, eu vou estar prosseguindo com o exemplo de pessoa jurídica. Vou informar aqui um CNPJ que eu quero fazer atualização cadastral. Então, vou digitar aqui dou um pesquisar, o sistema vai buscar lá na base da prefeitura quais são os cadastros mobiliário, ou seja, cadastro de empresa, disponíveis para esse CNPJ que eu digitei. Então eu seleciono esse cadastro aqui mesmo, que é o único que tem, clico em selecionar. Então aqui tem uma série de informações que eu vou ter que preencher para atualizar o cadastro da prefeitura. Então, muitas vezes, esses dados na prefeitura estão antigos ou está defasado. E para conseguir emitir nota, é obrigatório que eu passe por essa atualização cadastral, para que todos os dados de todos os envolvidos das notas fiscais estejam corretos. Muitos desses dados dessa primeira aba, que é dados do contribuinte, vocês vão poder estar consultando
na consulta de CNPJ lá da Receita Federal, lá no cartão CNPJ lá. Então, você pode entrar no Google, digitar lá consulta CNPJ Receita, o primeiro link que vai aparecer lá para vocês vão poder estar acessando lá, digitando esse CNPJ que a gente informou aqui em cima. Ele vai pedir um código de imagem lá também e vai trazer para vocês um cartão CNPJ, no qual tem lá a informação de data de abertura da empresa, o nome, razão social, nome fantasia, natureza jurídica e alguns dados de endereço também. Então tem CNAES, então tem lá várias informações que a gente vai estar utilizando aqui nesse cadastro. Esse CNPJ que eu digitei é um CNPJ válido, mas ele não existe na Receita. Então, nesse caso, eu vou fazer o preenchimento com dados fictícios, porque se eu consultar esse CNPJ na Receita, ele não vai encontrar nada, porque CNPJ ainda não existe. É um CNPJ válido, mas ainda não existe. Então, eu vou preencher aqui com dados meramente fictícios. Eu vou colocar que a data de abertura da minha empresa foi 1/1 do ano 2008, por exemplo. Aqui esse campo NIRI é um número que fica no carimbo geralmente da última página do contrato social, fica lá no carimbinho lá que a junta comercial carimba essa última página lá, fica esse número de registro lá. Então você pode estar informando aqui esse número de registro. Como essa empresa não existe, eu não tenho um contrato social dela, eu vou preencher aqui com um dado qualquer. Mas no caso de vocês aí tem que ser preenchido com dados reais, tá? O nome da razão social da minha empresa está correto. Eu vou colocar aqui o nome fantasia da minha empresa. E vou informar também uma natureza jurídica para ela. Aqui nessa lista, eu tenho aqui alguns contadores cadastrados lá na prefeitura. Então, se porventura o seu contador não tiver cadastrado aqui, você pode entrar em contato lá na prefeitura e solicitar que seja cadastrado o contador para você selecionar ele aqui no momento da atualização cadastral. Os dados para contato, ele já puxa alguns dados. Caso não tenha nenhum dado aqui, você pode estar digitando ali o telefone comercial da empresa. Se a empresa tiver um celular ou fax, pode estar sendo digitado também. E pelo menos um e-mail de contato da empresa. Então, às vezes a prefeitura deseja ligar para essa empresa, saber, ter o contato de alguém, de algum responsável. E é necessário esses dados aqui. E se uma homepage também, se a empresa tiver um site, pode ser cadastrado aqui também. Mas o site não é obrigatório. Sempre clique aqui nos botões abaixo, botão prosseguir. O sistema não permite que você passe de abas clicando aqui em cima. Então é sempre pelos botões aqui embaixo, prosseguir, anterior. Então aqui nesse caso a gente só tem a opção de prosseguir. Nessa aba endereços eu vou ter alguns endereços aqui da minha empresa. Então pode ser que a minha empresa tenha um barracão em um lugar e tenha um escritório em outro lugar. Então eu vou poder adicionar aqui mais de um tipo de endereço. Então posso ter lá um endereço de correspondência, um endereço de localização, posso ter N endereços aqui. Sempre aqui, conforme foi já explicado em outras telas do sistema, na cidade eu não consigo digitar a cidade, eu tenho que clicar aqui nesse botãozinho aqui, que o próprio sistema vai me fazer uma lista de cidades de acordo com o estado que tiver selecionado. Então aqui eu vou manter nessa cidade videoaula. Se a cidade, o endereço que eu estiver informando, tiver a cidade igual à cidade da prefeitura,
o sistema só vai me permitir selecionar bairros já existentes e selecionar logradouros já existentes também. Se a minha cidade for diferente da cidade da prefeitura, por exemplo, eu vou pôr aqui Cascavel, por exemplo. O sistema vai permitir que eu digite o nome do bairro de Cascavel e vai me permitir também que eu digite o logradouro. Devo informar também, no mínimo, um CEP e um número também, um número aí que se refere aí a um número do imóvel aí da minha empresa. Então, dou um confirmar, ficou lá os dois endereços. Vou excluir o endereço que eu acabei de incluir, porque é um endereço errado, eu incluí um aqui só para vocês verem mesmo. Então, está correto o meu endereço, vou dar um próximo. E aqui eu já tenho um KNAI definido para essa minha empresa. Então, quando vocês acessarem lá o site da Receita Federal e fizerem a consulta desse CNPJ, vai aparecer lá para vocês um KNAI principal dessa empresa e, se tiver outros KNAIs, eles vão estar listados no KNAI secundário. Nesse caso aqui, como eu não tenho esse CNPJ lá na Receita, não tem como eu mostrar isso para vocês, mas acredito que vocês já devam conhecer essa rotina, essa funcionalidade lá da Receita Federal. Então, aqui nessa área, tem que ser cadastrado para a minha empresa tanto o KNAI principal quanto secundários. Então, nesse caso aqui, eu posso ter um serviço, esse KNAI aqui de serviços advocatícios, e posso inserir também outros KNAIs através desse botão adicionar. Então, eu vou colocar lá, por exemplo, só para fins de exemplo aqui, consultoria em tecnologia da informação, por exemplo. Então, clicando sobre o KNAI de serviços advocatícios, ou qualquer KNAI que seja que tiver aí para vocês, aqui embaixo ele vai trazer os serviços da Lei 116 referente a esse KNAI. Se eu clicar no outro KNAI, a lista vai ser atualizada, então vai trazer outras alíquotas aqui e outros serviços também. Bom, eu posso também estar definindo qual é o meu KNAI principal, desde que eu esteja desmarcado ali. Então, nesse caso, o KNAI principal seria mesmo esse de advocatícios aqui. Vou excluir esse de consultoria, porque a gente incluiu aqui mais para fins de exemplo mesmo. Vou dar um próximo aqui. E aqui eu tenho que definir qual é o meu regime fiscal. Então, eu tenho já uma lista pré-definida lá de regimes fiscais e esses regimes aqui são configuráveis lá na prefeitura. Então, a gente não tem a possibilidade de criar novos regimes fiscais aqui. Quem cria esses regimes são a prefeitura e a gente só pode selecionar qual regime que eu pertenço. Então, digamos que a minha empresa pode ser um MEI, pode ser uma microempresa municipal, pode ser uma cooperativa, pode ser do Simples Nacional, lucro presumido, lucro real, uma microempresa, empresa de pequeno porte, que é o EPP, entidade religiosa. Então, tenho N tipos aqui de regimes fiscais. Vou, por exemplo, pegar aqui um tipo sem regime fiscal. E aqui eu tenho que colocar a data de início que eu comecei com esse regime fiscal e a data final. Então, aqui eu vou informar que eu estou nesse regime fiscal desde que eu abri a empresa. Se não me falha a memória, eu coloquei 1/1/2008.
Se eu ainda estiver no regime fiscal, se o regime fiscal ainda estiver em vigência, eu deixo a data final em aberto. Isso significa para o sistema que eu comecei as operações com esse regime desde a data de início e ainda não tive um fim para ela, ou seja, ela ainda está em vigência para a minha empresa. Então, eu clico em adicionar, vou só verificar se corresponde à data de início, corresponde, a data de abertura do CNPJ 1/1/2008. Então, beleza, eu posso ter vários regimes fiscais se for da minha vontade, mas eu tenho que ter no mínimo, pelo menos, um regime fiscal em aberto. Seguindo aqui, eu tenho a tela de contrato social. Nessa tela de contrato social, se eu já tiver algum contrato social, ele vai estar listado aqui nessa linha de cima, provavelmente com vários zeros aqui. Ou se a prefeitura tiver esses contratos sociais sempre atualizadas na base, vai conter a informação correta aqui nessa primeira linha. Nesse caso, para minha empresa, a prefeitura não tem nenhum dado do contrato social. Então, eu vou ter que adicionar um aqui mesmo. Clicando em adicionar, o sistema abre essa nova aba aqui. Essa aba não, abre essa pop-up, na verdade, para mim fazer o preenchimento dos dados. Então, no caso, seria o contrato de abertura da empresa, então o número da alteração permanece 0. Digamos que o início aí do capital social da minha empresa foi R$10.000. O valor da cota R$1 por cota. E o capital pode ser privado, misto ou público. Nesse caso, eu vou colocar que o capital foi público. A data de averbação vai estar também lá no contrato social, essa informação. E aqui a gente vai preencher com dado fictício, já que a gente não tem esse contrato. Vou colocar lá 1/9/2008, por exemplo. Teste, eu tenho que pôr pelo menos aqui uma observação geral aqui. Aqui eu tenho que informar qual foi a junta comercial ou o cartório que fez o registro desse meu contrato social. Então vou colocar aqui Junta Comercial do Paraná -Maringá. O número do registro, copio lá do NIRI. Nesse caso aqui eu vou informar ele novamente. Acho que não vai sair igual, mas aqui é só para vocês saberem que tem que ter o mesmo número lá aqui também. A data do registro, então pode ser a mesma data da averbação, ou pode ser diferente também. E aqui eu tenho que informar quem são os sócios, qual é o quadro societário dessa empresa aqui. Então, por exemplo, posso selecionar se o sócio é uma pessoa física ou jurídica. Nesse caso, eu vou usar somente pessoas físicas aqui para essa empresa. Vou informar aqui o CPF do sócio. Então, vou colocar aqui um CPF que eu utilizo para testes. Clique em pesquisar. O sistema, ao clicar em pesquisar, o sistema vai fazer uma consulta lá na base da prefeitura e verificar se existe uma pessoa cadastrada com esse CPF aí. Se existir, ele vai retornar o nome da pessoa aqui no quadro de baixo. Esse nome eu não posso alterar, não posso digitar nada em cima. Se o sistema não encontrar ninguém com esse CPF aqui ou CNPJ cadastrado, ele vai abrir uma tela para mim cadastrar a pessoa. Então, por exemplo, eu vou prosseguir aqui com esse CPF mesmo. Vou colocar lá que o sócio é somente sócio mesmo. E existe essa marcação administrador. Todo sócio que tiver marcado como administrador vão ser os sócios que vão ter o primeiro acesso da empresa, ou seja, vai ser o sócio que vai poder liberar o acesso da empresa para outras pessoas.
Isso significa que, se eu tiver 5 sócios no meu quadro societário, eu posso ter mais de um marcado como administrador, mas somente aqueles que tiverem marcados como administrador vão ter acesso de imediato à empresa. Logo depois que a prefeitura homologar essa atualização que eu estou fazendo, o sócio que tiver marcado como administrador ou os sócios que tiverem marcados como administradores, assim que eles fizerem o login, depois de criar o usuário, fizerem o login no acesso restrito, naquele quadro negro já vai apresentar a empresa para ele fazer o acesso lá. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar aqui um percentual de capital de 70%. Vou adicionar mais um sócio. Vou informar o CPF que a gente usou nesse cadastro de usuário aqui. Vou informar que ele é sócio dessa empresa para vocês verem como é que ele vai conseguir o acesso depois. Então, vou colocar lá 826-433-61679. Esse é o CPF que a gente usou. Clico em pesquisar, puxou lá o nome da pessoa. Seleciono aqui o tipo de sócio, ele também é sócio e também é administrador, ou seja, assim que eu fizer o login, depois que a prefeitura homologar essa atualização cadastral, eu já vou ter acesso a essa empresa então. E aqui o resto do capital, 30%. O sistema valida que esse total do percentual do capital feche em 100%. Então, dou um confirma aqui. O sistema validou que todas as informações estão corretas. Clicando aqui em cima do contrato social, logo abaixo já é listado os sócios que compõem esse quadro societário. Prossigo aqui com o próximo e aqui é a última aba que a gente vai preencher dessa atualização cadastral. Aqui eu tenho que fazer o upload de pelo menos um arquivo. No caso aqui seria anexar um arquivo a essa atualização cadastral. Para quê? Para evitar que eu tenha que ir lá na prefeitura e apresentar a documentação da minha empresa para a prefeitura. Então, se eu adicionar aqui um arquivo, a prefeitura, no momento de fazer a homologação desse cadastro, já vai poder estar conferindo esses dados que eu anexar e vai visualizar esses dados lá. Então, eu clico aqui em adicionar, seleciono o tipo do documento. Então, nesse caso aqui, eu vou adicionar um contrato social. Claro que eu não tenho contrato social, vou colocar aqui um de exemplo, né? Aqui em arquivo, eu posso selecionar esse meu arquivo para ser anexo aí nessa atualização cadastral. Então, como eu não tenho aqui no momento nenhum contrato social, eu vou, no caso, colocar aqui um boleto, só de exemplo aqui para vocês verem que eu tenho que colocar um arquivo PDF. Informo aqui o arquivo, coloco uma descrição lá, contrato de teste, e clico em confirmar. Clicando em confirmar, adicionou ali, anexou nessa atualização cadastral um contrato social que eu informei, ou no caso poderia ser um requerimento de empresário, uma cópia do CPF do sócio, cópia de RG do sócio, tem N tipos de documentos aqui que eu posso colocar. Clico em gerar agendamento. É nesse momento do gerar agendamento que o sistema vai gravar tudo que eu digitei na atualização cadastral. Então, se porventura a internet cair antes de eu chegar nessa tela de agendamento, ou se eu fechar a página, se alguma coisa acontecer que me desconecte dessa página, tudo que eu digitei até agora é perdido.
Então, a rotina que vai salvar tudo que eu digitei é essa rotina de agendamento. Então, ela tem que dar certo aqui nesse momento. Eu informo aqui o meu dado aqui de telefone, o e-mail de contato da empresa ou meu próprio e a data que eu quero agendar para que a prefeitura esteja verificando esse meu cadastro. Não significa que exatamente nesse momento a prefeitura vai homologar seu cadastro. Ela pode homologar antes ou depois desse prazo. Então, aqui seria um dado que deveria ser o horário exato para a prefeitura validar, mas muitas vezes ali no ambiente de trabalho deles, eles têm uma rotina diferente de trabalho e às vezes não está atento a esses horários aqui, ou tem uma rotina que eles validam todos ao fim do dia ou no início do dia. Aí vai de prefeitura para prefeitura da maneira que eles trabalham. Seleciono aqui um horário, além da data, e eu tenho aqui algumas opções a serem marcadas aqui embaixo, nesses quadrinhos aqui. Então, obrigatoriamente, no mínimo, eu tenho que estar marcada essa opção, DMS tomados e prestados. Essa opção aqui vai servir para as empresas conseguirem, ao final do mês, fechar a declaração de serviço tomado e prestado. Tenho também a opção aqui, emissão de NFSE. Então, se eu tiver setado nessa marcação, significa que eu vou estar solicitando para a prefeitura que eu desejo emitir nota fiscal eletrônica. Então, se eu não tiver com essa marcação, a prefeitura não vai liberar para mim emitir notas fiscais eletrônicas. Então, tem que estar marcado aqui também. Eu tenho essa outra opção aqui, que é emissão de lote de RPS. Então, no caso, quando existem empresas de grande porte que têm uma movimentação de notas por dia muito grande, poderia estar marcando aqui essa opção e colocando aqui um motivo, uma solicitação para estar utilizando aí essa funcionalidade. Então, a empresa poderia colocar ali, nós temos uma movimentação de cerca de 200 notas emitidas por dia. Isso poderia ficar dificultando que a empresa lance no próprio sistema e lance também no site da prefeitura. Gostaríamos que fizesse uma integração assim assado e tal. Aqui embaixo a empresa forneceria os dados da empresa que fornece o sistema deles. Então, por exemplo, eles têm lá um sistema de gestão própria e esse sistema de gestão próprio deles vai fazer uma integração com o sistema da prefeitura. Ou seja, quando a pessoa lançar uma nota no sistema próprio, automaticamente esse sistema próprio vai enviar para a prefeitura uma requisição de nota com os dados já preenchidos pelo usuário no sistema próprio. Se as informações estiverem condizentes ou estiverem adequadas ao padrão estipulado pelo nosso serviço da prefeitura, essa requisição vai virar de fato uma nota fiscal. Mas, para chegar nesse ponto, o fornecedor de sistema tem que passar por uma integração e vários testes para verificar se as requisições deles estão de acordo com as notas que a gente emite pelo sistema aqui. Então, se estiver condizente, se eles conseguirem passar por esse processo, então a empresa vai ter sucesso em emitir essas notas por esse tipo de emissão. Então, nesse caso, para esse exemplo, não vai ser pertinente a gente usar esse tipo aqui. Aqui eu tenho o DMS de instituição financeira, que no caso seria a declaração de bancos.
que é diferente de empresas normais. Então, nesse caso, a gente não vai marcar, que nossa empresa não é um banco. E tem municípios também que permitem que as empresas prossigam até uma certa data com a emissão de nota de talão. Então, se no caso da empresa que você está cadastrando, ela vai continuar com a nota de talão e não vai começar imediatamente com a nota eletrônica, poderia ser desmarcada a nota eletrônica e marcada a nota de talão. Ao final do mês você vai poder preencher ali um formulário informando seu movimento econômico para que o sistema gere um débito para você pagar. Então, nesse caso, para esse exemplo, a gente já vai começar direto na emissão da nota fiscal eletrônica. Essa abertura, se você pode ou não continuar com a nota de talão, depende muito do decreto de cada município. Então, procure sempre o setor de tributação do município que você está e peça lá o decreto. Tente se inteirar dos prazos para você saber se você pode ou não continuar com a de talão. Aí varia de lei de cada município. Então, todos os dados aqui estão corretos, eu clico em gravar. Assim que eu clico em gravar, o sistema emite aqui para mim um comprovante do agendamento. Então, se eu quiser, eu posso imprimir esse comprovante e arquivar ele, só para mim ter uma prova de que foi feito um agendamento. Não que, se eu não guardar isso, esse agendamento vai ser perdido. Muito pelo contrário, esse agendamento está feito lá na prefeitura e a prefeitura tem esse dado lá. Seria mais a fins de documentação mesmo, guardar esse documento aqui. Nesse caso aqui, não existe a necessidade de eu guardar esse documento, vou fechar ele mesmo. Após essa rotina de gravar toda a minha atualização cadastral, eu dependo de que a prefeitura faça uma homologação em um outro sistema preparado só para a prefeitura, que a prefeitura aceite, que a gente chama de homologar, ou rejeite tudo que eu informei nessa atualização cadastral. Se por acaso a prefeitura identificar algum problema ou algum dado que eu coloquei errado, a prefeitura vai estar rejeitando esse meu cadastro e eu vou ter que fazer novamente a atualização cadastral. Porém, o sistema já traz direto tudo que eu digitei até agora. Então, não vai ser necessário eu digitar de novo tudo do zero. Eu vou poder estar digitando, vou estar editando, na verdade, atualizando tudo que eu já digitei. Então, por exemplo, a prefeitura ligou para mim e falou que rejeitou o meu cadastro. Então, eu viria aqui novamente na atualização cadastral, informaria de novo aquele mesmo CNPJ que eu estou tentando atualizar, clique em pesquisar, Opa, eu digitei alguma coisa errada ali. O CNPJ está errado, perdão. Vou digitar lá o CNPJ. Clique em pesquisar, seleciono o CNPJ e vão estar lá, todos os dados que eu já preenchi. Então, se porventura a prefeitura ligou para mim e falou, a atividade que você colocou, está faltando KNAI para declarar. Eu vi lá no seu cartão CNPJ que além de serviços advocatícios, você tem um outro KNAI lá por exemplo, de consultoria, publicidade, por exemplo. Então, estava faltando um KNAI. Então, vim aqui, adicionei mais um KNAI e posso prosseguir, porque eu já preenchi uma vez todos esses dados e faço um novo agendamento. Esse novo agendamento vai gravar em cima do agendamento que eu já tinha, ou seja, ele vai editar, na verdade, o agendamento que eu já tinha feito. Então, coloco aqui novamente um novo horário, uma nova data e clico em gravar.
Se a prefeitura ver esses novos dados e aprovar, aí após a homologação, eu vou conseguir o acesso dessa empresa para emissão de nota eletrônica e os sócios vão ter acesso a essa empresa. Então, essa parte da emissão da nota, da DMS de acesso da empresa, eu vou estar demonstrando nas próximas videoaulas. Obrigado! Nesta videoaula, verificamos algumas das funcionalidades do menu Credenciamento de Empresas. Obrigado!